Oi, gente, bom dia. Queria começar dizendo que é uma super alegria para a gente estar aqui. O convite para fazer o 47º anuário veio com uma felicidade e uma responsabilidade muito grandes. Então, acho que a gente pode começar. Aqui, primeiro, eu vou me apresentar e quero que a Júlia e o Lucas também se apresentem. Eu sou Camila Rodrigues, eu sou diretora de criação na Wieden Kennedy, também sou mãe do Matias e futuramente da Olivia, que está aqui na barriga. E, além disso, eu sou professora de diversidade na Escola Cuca, sou ilustradora e também tenho um projeto que eu me orgulho muito, em que eu compartilho dicas para mulheres criativas, que chama Por Tips no Instagram. E acho que esse é um pouquinho da minha história. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a Júlia Fagundes, eu sou diretora de arte, designer independente. Também faço ilustrações. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, ver vários rostinhos conhecidos e de ter compartilhado esse projeto com a Camila e com o Lucas. Prazer, gente. Eu sou o Lucas Ascensão, sou designer gráfico, diretor de arte, ilustrador. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, especialmente hoje, que é o meu aniversário. Salva de palmas! E um prazer enorme também de fazer esse livro, esse anuário, com pessoas incríveis, com a direção da Júlia e da Camila. Muito obrigado. E a gente também não pode esquecer de todo mundo que participou desse processo. A Jéssica Gomes, redatora maravilhosa e criativa. Ela nos ajudou com o texto do tema. O Jomar Gomes e o Renan Costa Lima, produtores gráficos, que ajudaram com toda a parte de impressão, para a gente entender o que era possível usar de recurso. A Joana Mendes, Dirce, Fernanda e Cissa, do Clube de Criação, que forneceram para a gente, além de um briefing maravilhoso, todas as informações que a gente precisava para constar no livro. Então, obrigada a todo mundo. E aqui vou começar a contar um pouquinho da nossa visão para o 47º anuário. Então, a gente quis trazer um olhar novo, um olhar diferente sobre o símbolo do Clube de Criação, que é a estrela, desde a fundação do clube. E a gente já viu a estrela ser representada em outros anuários, seu tema principal, o ícone principal, de diferentes formas, e ao longo dos anos, pensando que a gente está aí na 47ª edição. E aqui só um exemplo, só para a gente ver que a estrela realmente foi o símbolo principal de diversas identidades visuais. E, em muitas delas, a estrela carregou características que eram comuns, assim, características que essas artes traziam para a estrela em comum. Então, elas eram estrelas bem valiosas, que representavam os metais mesmo dos troféus, o ouro, o bronze, a prata. Em outros momentos, elas apareciam um pouco distantes, como as constelações, as estrelas que estão no firmamento. E uma característica comum é que elas eram sempre estrelas perfeitas, simétricas, e que traziam um quê de inalcançável. E a gente pensou, puxa, e se a gente desconstruir esse ideal de perfeição e a gente repensar as estrelas? E a gente estava conversando hoje que eu e a Ju, a gente se conheceu no festival do ano passado, a gente se encontrou aqui, acho que a gente já se conheceu online. E quando a gente recebeu o convite para fazer esse projeto, a gente não sabia muito ainda da história uma da outra, e a gente fez um call, assim, um telefonema mesmo, acho que de 1h30, para contar uma para outra a nossa história de vida e de carreira. E a gente descobriu muitos pontos em comum. Acho que a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que essa é a primeira edição do anuário que vai ser assinada por 2 mulheres negras. E isso trouxe para a gente um carinho enorme pelo projeto, uma responsabilidade muito grande. E, conversando, a gente viu que, na nossa trajetória, a gente passou por muitos momentos similares, que foram momentos até de duvidar um pouco do que a gente sabia, porque lugares como esse, que são lugares de destaque, o palco, os prêmios, pareciam que não tinham sido feitos para pessoas como nós. E eles pareciam distantes como as estrelas, né? Então, a gente começou a conectar os pontos e entender que, quando a gente olha para os projetos no anuário, a gente vê que, nossa, projetos maravilhosos, perfeitos, mas a gente nunca pensa no processo. E a gente começou a entender que o processo é muito importante, tanto no processo da gente, por exemplo, agora estar aqui, ou também desses projetos que estão lá no anuário. Então,
quando a gente pensou na estrela, a gente fez muito essa conexão da nossa trajetória, das nossas conexões, assim. E uma coisa que a gente sentiu em comum, assim, é que é normal ver algo que é inalcançável e imaginar que aquele é o ideal de perfeição e que você precisa seguir caminhos já percorridos para chegar ali, que você precisa percorrer passos alheios e passos, muitas vezes, muito diferentes da sua trajetória e da sua história de vida, mas que a gente realmente se sentia realizada e feliz com os trabalhos que a gente criava quando a gente colocava mais da gente, da nossa estética, do que a gente considerava bonito, do que tinha sido parte da nossa formação, e que isso passava pelo imperfeito. E é como se a gente conseguisse enxergar que esse imperfeito, na verdade, é perfeito. E é o que vai fazer o nosso trabalho ser diferente do de outras pessoas. Imagina se todo mundo fizer igualzinho, com o mesmo pensamento. Então, a gente entende que quando a gente traz as nossas referências, as nossas perspectivas, as nossas imperfeições, isso vai fazer com que talvez esse anuário imperfeito seja lembrado por conta disso, sabe? E a gente encontrou essa frase que pareceu muito pertinente, pareceu um resumo muito verdadeiro dessa conversa, que é uma frase da Janelle Monáe, que é: abraça o que te torna única, mesmo que isso deixe os outros desconfortáveis. Eu não precisei me tornar perfeita, porque aprendi na minha jornada que a perfeição é inimiga da grandiosidade. E, para a gente, esse foi um super resumo e foi um guia. E foi um guia também para a conversa que a gente teve com a Jéssica Gomes, que, infelizmente, não pôde estar aqui hoje, mas ela traduziu lindamente toda a nossa ideia, todo o nosso sentimento nesse tema, no manifesto que define o imperfeito, que foi como a gente chamou o 47º anuário. E eu vou ler aqui. O texto chama A Jornada até as Estrelas. Primeiro, a certeza. Se existe um caminho para as estrelas, ele se chama perfeição. Foi o que eu ouvi dizer, foi o que eu ouvi fazer, eu vou seguir por aqui. Depois, a estranheza. Não há como seguir adiante com passos alheios. Não há como alcançar o que foi feito para ser inalcançável. Então, a clareza. Enquanto todo mundo olha para cima, eu olho para o lado, olho para dentro. Eu sou o começo do que ainda não se sabe. Deixe errar, suar, viver a jornada sem pular nada. Deixe as estrelas dançarem, sem nenhum medo de perder a forma. E aí percebe que o que reluz está aqui, diante dos olhos, ao toque dos dedos. É a imperfeição, afinal, que ensina o caminho até lá. E agora a gente vai mostrar como a gente representou isso visualmente, esse sentimento, esse tema, essa missão. Então, o primeiro elemento assim que a gente ficou pensando é como a gente poderia pensar no impresso, nesse material, que é o anuário que a gente vai precisar imprimi-lo de alguma forma. Então, a gente pensou muito na risografia, porque a risografia ela é um tipo de impressão imperfeita, né? A gente tem irregularidades, a gente nunca consegue ter controle sobre essa impressão, esse método de impressão. Então, a gente tem essas impressões fora de registro. Então, pensando em todo o nosso processo, em todo esse nosso conceito, a risografia faria muito sentido. E além de ser linda, né? Então, a gente não pode esquecer desse detalhe também. Então, a gente escolheu muito a risografia para poder estar trazendo muito do nosso conceito. E a gente também adora o fato de que na risografia o efeito é colaborativo. Então, quando você tem uma cor que se sobrepõe à outra, você tem um resultado diferente ali. E foi a técnica escolhida. E aí a gente trouxe esse mesmo pensamento para a escolha tipográfica. Então, a gente escolheu essa fonte, chama Distopia, que ela é uma fonte que tem, de certa forma, muita personalidade, ainda assim que ela funcionava muito bem para títulos e texto. Então, ela tem essas letrinhas que, às vezes, tem algumas geometrias exageradas e que eu acho que fez muito sentido com o caminho estético da risografia, que a risografia é super irregular e essa escolha tipográfica ela é muito mais geométrica. Então, tinha um contraste que poderia funcionar muito bem também. E nas cores foi muito engraçado assim, esse processo, porque a gente tem
É isso, acho que durante o tempo que a gente vai trabalhando, a gente vai percebendo que a gente acaba seguindo, às vezes, algumas cores que a gente gosta. E aí eu e Camila, depois Lucas entrou também, e a gente ficava, putz, eu gosto sempre de trabalhar muito com essas cores, eu gosto com essas outras. A gente fez vários testes, até perceber que se a gente trabalhasse com 2 cores, poderia fazer muito sentido, porque na risografia, como a Camila falou, a gente tem soma de cores. Então, mesmo que a gente trabalhe só com 2, quando elas sobrepõem, a gente acaba chegando numa terceira cor e tudo mais. Então, a gente falou, vamos trabalhar com rosa e laranja. Vem até vestida da cor do anuário. E o preto e o branco, claro, né, porque a gente tem muito texto, então é sempre interessante a gente usar o branco de fundo mesmo, que acaba funcionando muito bem. E é isso, seguimos com rosa e laranja. E acho que para a gente também foi um jeito de se diferenciar, assim, como as cores do clube são o amarelo e o preto e o branco, as cores mais minimalistas, assim, eu diria, já apareceram bastante em outras edições, e a gente queria se destacar, e em alguns momentos acho que a gente até pensou se estava indo para um lado um pouco feminino demais, mas é uma expressão nossa, então foi muito válida, assim, a gente foi firme com essa escolha. Um outro detalhe também importante é que, desde o começo, assim, a gente também pensava muito num barateamento de custo. Então, a gente queria se diferenciar dos outros anuários, trazer muito da nossa perspectiva e também mostrar, de certa forma, que é possível trazer uma coisa interessante visualmente, conceitualmente falando, mas que talvez não precisasse trazer uma impressão super sofisticada. Então, por isso que quando a gente traz 2 cores, também é pensando nisso. Quanto menos cores a gente usa na impressão, geralmente, ela fica um pouco mais barata. E aqui, quando a gente fala das estrelas, foi muito legal assim, esse processo, porque a gente ficou tentando enxergar as coisas de outras formas. Então, quando a gente pensa na estrela, eu acredito que a maioria de vocês já imagina essa primeira estrela que está ali no cantinho. Mas, na verdade, a gente ficou pensando, gente, o que é uma estrela? Na verdade, são formas que têm 5 pontas. Então, a gente começou a fazer várias formas que tivessem 5 pontas e que não necessariamente formasse aquela estrela que todo mundo imagina. E acho que isso mostra muito como a gente pode enxergar, de fato, as coisas de outras maneiras e elas ainda podem funcionar. Então, depois vocês vão ver ali o anuário, vocês vão ver as nossas estrelas imperfeitas, mas que, na verdade, ainda são estrelas. E aí a gente selecionou algumas delas para representar cada categoria, né, do anuário. Então, tem uma que representa ouro, tem outra que representa prata. Em outras edições é mais comum, foi mais visto ter as estrelas simétricas com as cores diferentes. Então, a estrela douradinha, prateada e bronze. E aqui a gente manteve a estrela sempre do tom preto ou branco, no caso da estrela do anuário, mas a gente aproveitou dessas formas imperfeitas e dessas formas diferentes para criar uma legenda única para a premiação. E aqui, rufar de tambores, a gente começa a entrar mesmo na cara do anuário. Acho que reunindo todos esses elementos, as estrelas imperfeitas, as cores, a tipografia, a gente começou a brincar com a sobreposição da riso e a gente chegou num anuário que é bastante colorido e bastante vivo. E aqui a gente apresenta a capa, mas que não é a única capa dele. A nossa ideia é ter um bloco bem forte, de cor bem vibrante, com as páginas também, a lateral das páginas também pintadas nesse tom neon. E essa é a primeira capa, mas a gente tem 4 capas diferentes. Então, a capa varia de acordo com a reorganização dessas estrelas imperfeitas. E tem 4 versões que, de certa forma, representam o nosso trabalho, porque elas também são colaborativas, digamos assim. Então, elas juntas formam um todo, elas formam uma estampa única. E acho que vai ficar a cargo do clube ver se essas capas vão poder ser escolhidas ou se vão ser uma surpresa. Cada um que comprar um anuário vai receber uma dessas. Mas eu acho muito legal pensar que aquele é um pedacinho de um todo e que elas juntas formam uma estampa maior, uma estampa ainda mais bonita. Eu acho que o pensamento da capa, assim, acho que
resume muito o que foi o nosso processo, assim. Começou com eu e a Camila, a gente ficou... A primeira vez que a gente conversou, de fato, a gente ficou 1h30 no telefone, foi muito profundo, assim, eu acho que eu quase chorei durante a nossa conversa, porque, de fato, a gente contou dores, amores, de toda a nossa carreira. E aí, durante o processo, a gente foi percebendo, putz, eu acho que a gente precisa de um terceiro elemento. E aí, a gente não teve nenhuma dúvida em convidar o Lucas também. E, no começo, assim, a gente se falava, de fato, toda semana, para pensar ideias e trazer ideias e testar coisas, assim. Então, quando a gente chegou nessa ideia das 4 capas que se complementam, eu acho que, de fato, é um super resumo de todo esse processo colaborativo, assim, sabe? E aqui a gente trouxe algumas aberturas, para a gente ter um gostinho aqui do recheio do anuário. Essa é a Guarda, com 47, que é a nossa edição em destaque, e ela também traz as cores da Riso bem fortes. O nosso tema, como ele vem com mais respiro, aplicado no anuário. E aqui o índice, o sumário, em que a gente falou um pouquinho dessa ideia de ter um anuário mais inclusivo, até na escolha de 2 cores, para que ele chegasse num orçamento mais acessível. E aqui a gente também quis trazer um pouco dessa representatividade, assim, um pouco dessa ideia de inclusão, até para a ordem em que as categorias aparecem. Então, a gente vê que a periferia criativa e a categoria estudante vêm para o topo da lista, elas entram primeiro nessa edição, diferente de edições passadas. Em seguida, vem a Estrela Preta, e depois a gente entra nos premiados já mais conhecidos por todo mundo que frequenta o festival, que são as categorias de criação e as categorias técnicas. E aí a gente começa a entrar um pouco mais... Desculpa, gente. A gente começa a entrar um pouco mais para dentro do livro, né, para o conteúdo do livro, e começamos a ver como que ele se apresenta, né? Cada categoria tem uma abertura também em risografia dessa grande estampa, né, que a gente gerou do material. E eu acho que toda vez que a gente pensa no anuário, principalmente no anuário do Clube de Criação, a gente pensa num livro que precisa de ser exaltado, os projetos precisam de ser exaltados, né? E pensar nesse grid, pensar nesse material, em como o material se comporta dentro do livro, foi uma chave para a gente definir como ele se apresentava. Sempre quando a gente passar essa primeira página, a gente vai ter um texto do júri, né, anunciando as categorias que ali estão também, um texto que representa muito aquilo que a gente vai ver, como o júri pensou a seleção daquele ano, e por isso que a gente privilegiou 2 páginas que, de um lado, a gente tem um texto todo em português, como a primeira língua também, né, do nosso livro, a gente não pode esquecer isso, de uma forma bem limpa, bem direta. E do lado direito, a gente tem um texto em inglês, numa outra hierarquia de cor, né, para a gente ter essa diferenciação, e também para a gente exaltar os projetos, assim, o texto, que foram construídos em português. E aí a gente começa a entrar para dentro das páginas dos premiados, assim. Como a Júlia disse, uma das principais coisas que ficaram na nossa mente durante o processo de criação desse anuário foi a economia, né? A gente visitou vários anuários nos últimos anos, a gente viu que tem materiais incríveis e muito bonitos construídos nesses 47 anos, né, de Clube de Criação. Mas seria muito importante, nesse ano, a gente conseguir usar um poder de resumir o conteúdo, de poder trazer ele de uma forma mais direta e simples, sem esquecer de valorizar aquilo que precisa de ser valorizado. A imagem dos cases é o suprassumo do Clube de Criação. Então, é muito importante a gente valorizar ela. E, ao mesmo tempo, criar uma estrutura de texto que seja fácil de ser lida, clara, direta, que valorize as 2 línguas e as pessoas que participaram na ficha técnica, mas que, ao mesmo tempo, ajude as pessoas a serem guiadas durante o livro. A gente tem essas informações nos cantos das páginas, que faz com que as pessoas consigam se situar, né, em grandes capítulos ao longo do próprio livro. E uma outra decisão que a gente também tomou, pensando em tornar o livro mais acessível e, para a gente, também um pouco mais justo,
a gente cedeu para cada premiado uma página. Então, aqui, nessa edição, a gente não tem hierarquia de quem foi premiado com ouro ter página dupla e prata ter menos espaço, ou nada desse tipo. Então, cada projeto tem para si uma página que respeita esse grid, e o livro todo segue assim. E aqui um overview geral, que dá para ter uma ideia do visual do todo do livro, com as páginas internas, passando por, desde o índice geral até os sumários divididos da categoria criação, que tem as suas subcategorias, e das categorias técnicas, que também têm suas subcategorias. E esse é o livro todo. Só para dar um gostinho, e espero que muita gente compre o anuário, que foi feito com muito carinho. Ele está, nesse momento, entrando na etapa de ir para a gráfica. A gente está passando pelas revisões de texto. Quase 500 páginas, né, gente? Muito material, viu? Foi muita revisão. E a gente trouxe até a caixinha da entrega, porque acho que a gente foi muito... a gente quis ser muito caprichoso assim, com cada detalhe desse projeto. Então, a caixa de entrega também conta com as nossas estrelas imperfeitas. E nosso apoiador desse ano é o Wyden Kennedy, que é a minha agência. Então, fica um obrigado para o Wyden por esse apoio, esse patrocínio, para a embalagem do anuário. E aqui só um pouquinho do making of, o processo em que a gente realmente trabalhou muito junto. E tivemos momentos muito analógicos, digamos assim, desde montar o livro boneco, o livro todo branco, com as páginas coladas para ter uma noção real, até visitar a Riso Tropical, que é a gráfica de risografia, e entender mais do processo, das cores, como elas se comportavam. Então... É isso, eu acho que mostrando de novo essa questão do colaborativo foi o mega resumo assim, do nosso processo. E eu acho que esse boneco foi muito engraçado, gente. A gente devia ter trazido para vocês. Ele ficou desse tamanho, ele não fechava, ele era assim. Mas foi muito importante, porque mostrou, de fato, que, às vezes, a gente seguir para uma coisa mais manual ainda funciona muito bem. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado, gente.